Essa aqui é a escola dos meus pais, se vocês quiserem estudar aqui. Essa daqui também. Aqui vai da educação infantil até o ensino médio. A gente começa no aniversário e vai até o 9º ano. Se você quiser passar no vestibular, o ensino é forte. Tem o Mundo Verde. Aqui a gente tem os times esportivos e é aqui que a gente treina. O parque. As crianças gostam? Tem laboratório. Aqui tem judô, se você quiser que seu filho pratique esporte. Tudo bem moderno. And there are also English classes with Cambridge material. As salas são climatizadas. Aqui tem robótica também. E educação financeira, se você acha que é importante para o seu filho. Estudar aqui é... Bom, Fala também que estamos com condições especiais de até 40% off. é isso aí mesmo que ela falou. Vem pro mundo! Vem.